Querido amigo, hoje temos como objetivo concluirmos os nossos estudos no livro do profeta Joel. Vamos estudar o texto de Joel 3, 18 a 21. Joel capítulo 3, 18 a 21. Esse trecho vai nos mostrar a bênção da restauração que Deus concedeu ao seu povo de Judá e pode e quer conceder a cada um de nós nos dias de hoje. Deus é bom, justo e poderoso. Somente nele o homem pode encontrar proteção e salvação. Ele estabelece e sustenta os justos e fiéis e espalha e derruba os perversos e ímpios. Por toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a mensagem que recebemos é que Deus é justo e o seu justo juízo não será imparcial. Não deixará o que merece sem o castigo, nem deixará o que confiou nele receber alguma punição indevida. É certo entendermos que para esses que serão abençoados, a base das bênçãos que obterão é o amor, a bondade, a graça, a misericórdia e o perdão de Deus. No livro dos Salmos temos vários deles que destacam esses dois lados da justiça de Deus. O Senhor defende os inocentes e repreende aqueles que desrespeitam os seus princípios de retidão. Nós lemos: Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Salmo 84, 12. Para todos, ele oferece a esperança de participar da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor, da sua graça e do seu perdão. No Salmo 85, por exemplo, encontramos palavras que conduziram o povo à restauração depois de terem sofrido o castigo por sua iniquidade. Pode ser que se refira ao povo que voltou a Judá depois do cativeiro da Babilônia. Nesse caso, as mensagens combinariam muito bem com Ageu e Malaquias, ou pode ser um outro contexto histórico, como o contexto que estamos estudando nesse livro do profeta Joel. Relembramos que nos dias de Joel, uma violenta praga de gafanhotos atingiu o povo de Judá como nunca antes nem depois aconteceria. O profeta de Deus descreveu essa praga como sendo o dia do Senhor. E diante desse severo castigo, conclamou o povo ao arrependimento. Joel, instruído por Deus, advertiu que um dia muito mais intenso, um dia terrível de julgamento, estava por acontecer posteriormente, um dia para o qual todos deveriam estar preparados. Então, pelo que estudamos até agora, sabemos que a praga de gafanhotos que atingiu Judá, ela foi de uma severidade incomum, sem dúvida. Joel comparou o ataque dos gafanhotos com um ataque de um exército humano, com soldados muito bem preparados, um exército que não teria piedade alguma, destruindo e levando devastação por onde quer que passasse. Cada setor da sociedade, cada faixa etária, sentiria grandemente o efeito da destruição e, por isso mesmo, para terem alívio da duríssima disciplina divina, teriam que se arrepender, é isso mesmo. Teriam que se converter, teriam que clamar por ajuda e teriam que expressar interior e exteriormente a sua humilhação e a necessidade de intervenção divina. Teriam que reconhecer que a salvação só está em Deus. Aquela praga de gafanhotos e atitude que Deus requeria do seu povo era uma figura do que acontecerá no futuro. Haverá um dia de trevas, de tristeza, e somente aqueles que tiverem um coração limpo e correto diante de Deus poderão suportar aquela provação. Somente por meio do arrependimento e da fé, o povo poderia esperar que o Senhor fosse compassivo com eles, trazendo-lhes a restauração.
como vimos nos estudos anteriores, diante do clamor do povo, Deus lhes respondeu. E essa resposta envolvia 5 aspectos bem distintos. Em primeiro lugar, houve a promessa da restauração da terra. 2:18-26, sabendo-se que a terra era a subsistência, era a base da subsistência do povo. Então Deus precisava restaurar a própria terra. Em segundo lugar, houve promessa da habitação de Deus entre o seu povo. 2:27, e como consequência, o povo não mais seria envergonhado diante das outras nações. Em terceiro lugar, houve a promessa de um despertamento espiritual nunca visto. 2:28-32, Joel diz que haveria um derramamento do Espírito Santo que atingiria todas as classes da sociedade, homens idosos, jovens, mulheres, moças, servos, servas e todas as pessoas livres. Haveria sinais cataclísmicos e haveria também a bênção de que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Nos dias iniciais da igreja, houve uma manifestação espiritual extraordinária. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, apregoou que aquele evento que acontecia no dia de Pentecostes era o cumprimento dessa profecia de Joel. Em quarto lugar, houve uma outra promessa de que Deus julgaria as nações contrárias ao seu povo, conforme nós estudamos nos programas passados. E assim como tinham tratado ao povo de Deus, essas nações, esses ímpios, também seriam tratados da mesma maneira. Naqueles dias, todos conheceriam que Deus é Deus. Deus é o soberano e é o Senhor. E em quinto lugar, houve a promessa da restauração, que é exatamente baseada nesses versículos 3:18-21. Judá receberia uma bênção especial e seria destacado entre as nações. Haveria bênçãos materiais com consequente afastamento dos ímpios do meio do seu povo. Haveria, então, maior produtividade e abundância, mas, sem dúvida, o fato de Deus estar habitando no meio do seu povo era a bênção maior. Essa era a bênção da restauração. Por isso, então, o título para esses versos finais da profecia de Joel é A Bênção da Restauração. A Bênção da Restauração. Joel 3:18-21. Querido amigo, chegamos ao ponto culminante do livro das profecias de Joel. O profeta de Deus iniciou o seu ministério declarando dramaticamente a devastação da terra do povo de Deus. Essa devastação aconteceria devido a um ataque impressionante de uma praga de gafanhotos. A terra da promessa seria transformada num deserto, sem vida e com muita sequidão. Porém, o profeta termina o livro num êxtase. Ao invés da improdutividade, haveria abundância. Ao invés do afastamento de Deus, o Senhor habitaria entre o seu povo, não o deixando mais ser envergonhado. Uma completa mudança que foi ocasionada pelo arrependimento e pela busca do Senhor. Agora, o que essa mudança nos mostra é que, independente da situação específica, independente de qualquer merecimento por algo de bom que o povo tenha feito, essa mudança se daria e mostraria a misericórdia de Deus para com seu povo perdoado. Deus havia restaurado o seu povo depois daquela severa disciplina da devastação que provocou o quê? Privações de todos os tipos. Então o povo pediu o perdão divino para voltar às bênçãos da comunhão com o Senhor. Depois do arrependimento e da mudança de vida, para aqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos, o Senhor sempre se mostrou bondoso e perdoador. Esta é uma lição que temos que incorporar em nosso viver diário. Como afirmamos anteriormente, a maioria dos profetas mostra essa mudança e acena para a restauração que o Senhor quer conceder ao seu povo quando ele se arrepende. Assim também podemos ver nos últimos capítulos do livro de Ezequiel. A mensagem de Ezequiel se torna positiva.
ele fala sobre a restauração de Israel e sobre a beleza da comunhão do povo fiel com Deus. A mensagem oferece esperança aos que sofriam e também contribuiu para a expectativa nacional da vinda do Messias. E assim como em Ezequiel, aqui também em Joel, temos versículos que se dirigem aos montes de Israel, dizendo que homens e animais seriam multiplicados para andar em paz sobre eles. Querido amigo, essa é uma demonstração de que, quando Deus age em favor do seu povo, o seu agir é abrangente e traz intensa alegria e satisfação. Naquele dia, conforme 3:18, liga esse texto com as mensagens de restauração lá de Jerusalém e da lamentação por terem rejeitado o bom pastor. Descreve também as condições do reino messiânico. Haveria uma fonte aberta para remover o pecado e a impureza do povo. O sangue que seria aspergido serviria para a expiação dos pecados. O perdão verdadeiro é uma das principais características da nova aliança. Veja, por exemplo, Jeremias 31:34, Hebreus 8:12. A remoção da impureza de Jerusalém espiritual frisa a natureza do reino, isto é, um lugar santo. Sabe por quê? Porque o lugar onde Deus habita só pode ser um lugar santo. E Deus, como perdoador, purificará, santificará, limpará o seu povo ao conceder a preciosa bênção da restauração. O princípio, então, que vemos nesses versos finais, nos dão como promessa uma aplicação que pode ser feita em nossas vidas. Vamos ver essa frase, que é uma promessa e é um princípio. Somente Deus, por seu amor misericordioso, pode nos conceder a bênção da restauração. A base para essa afirmação, então, é Joel 3:18 até 21. Nesses versos, nós vamos encontrar 3 aspectos da bênção da restauração concedida por Deus. O primeiro aspecto dessa bênção da restauração é reconhecermos no Senhor o suprimento necessário. Versículos 18 e 19, que eu leio para vocês agora. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Querido amigo, esses versos últimos do livro de Joel destacam algumas das maravilhosas e ricas bênçãos que Deus tem reservado para o seu povo. Cada um dos aspectos aqui descritos são aspectos chaves para o que se poderia considerar como a restauração da aliança entre Deus e o seu povo. Por exemplo, no verso 18, há de ser que naquele dia, é uma frase que vincula essas promessas com o que fora afirmado no versículo 17. O que marcaria e o que marca essa diferença é a presença do Senhor entre o seu povo. Ainda no versículo 18, outra das principais promessas tem a ver com a fertilidade da terra. Veja bem, os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite. A figura é apropriada à proclamação profética de restauração. Assim era a terra que Deus tinha prometido e reservado para o seu povo. O que tinha sucedido com eles através da praga dos gafanhotos era exatamente o contrário das antigas promessas de Deus. Como eles não tinham sido fiéis ao Senhor, tinham sofrido o terrível castigo. Mas ainda no verso 18, a expressão todos os rios de Judá estarão cheios de água significa a mudança de sequidão, de estiagem, de desertificação em fertilidade, frutificação e abundância. A abundância do precioso líquido era a garantia do sustento
em todos os aspectos da vida terrena naquele pedaço, na terra prometida. A promessa era de que a criação estaria sendo restaurada. A criação que agora geme sob a escravidão da corrupção também será atendida pelo Senhor e assim ela também será restaurada. Lembre-se das palavras de Paulo em Romanos 8, 21 a 25. Mas a figura se amplia ainda mais com essa compreensão que indica uma ação clara. Sairá uma fonte da casa do Senhor. Sem dúvida, esse manancial de águas vem do templo do Senhor. E o significado dessa figura é especial. Deus, desde a sua morada, proverá todo o sustento necessário para uma vida próspera para o seu povo. No verso 19, temos outra bênção, em que Deus oferece a sua proteção, uma proteção para o povo restaurado. E a bênção é que o Egito e Edom e outras nações vizinhas serão punidas pelo Senhor. O segundo aspecto da bênção da restauração é reconhecermos o Senhor habitando entre nós, o seu povo. Versículo 20. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. É por meio dessas palavras que percebemos a importância e a razão pela qual Deus oferece a sua proteção permanente. A esse fato deve-se acrescentar o sentido da segurança e estabilidade. Judá, porém, será habitada para sempre. Isso quer dizer, a oferta de proteção oferece um vivo contraste em relação com o que devem esperar as demais nações. Yahvé promete permanecer em Jerusalém e isso, sem dúvida, significa segurança e estabilidade. A mensagem que vale a pena ouvir é uma mensagem do Vale das Acácias agora. Em contraste com o Vale da Decisão. Isso é, a transformação que a comunhão com Deus proporciona na vida daquele que confia no Senhor. Antes, desolação. Agora, comunhão. Por isso, em terceiro lugar, concluindo os nossos estudos no livro de Joel, no versículo 21, o último versículo desse texto, nós encontramos o terceiro aspecto da bênção da restauração. Esse terceiro aspecto é reconhecermos o Senhor como santificador do seu povo. Diz assim esse verso 21. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Querido amigo, o verso 21 deve ser bem interpretado, e o seu significado parece estar ligado à última frase do versículo 19. Ele sugere que Deus não deixará passar sem punição nenhum ato criminoso cometido contra o seu povo. Veja bem, Deus promete vingar o sangue inocente derramado. Por quê? Porque Deus é o vingador do seu povo. Por quê? Porque o Senhor habitará em Sião. Então, essa expressão deve ser entendida de uma maneira muito clara aqui. Essa expressão deve ser entendida como um grito de vitória. O Senhor estar presente no meio do seu povo é dizer que o trono do Senhor está ali e dali ele faz conhecer a sua vontade. E isso, sem dúvida, é sinal de vitória. A salvação desse povo não foi por mérito dele. A nossa salvação, querido amigo, não é por mérito nosso. Temos que entender isso claramente. A salvação que recebemos da parte de Deus não é por causa do arrependimento, não é por causa da conversão. Sem dúvida são elementos importantes, mas a salvação que recebemos do Senhor, a bênção da restauração, é mediante a graça do nosso Deus. É mediante a misericórdia do nosso Deus. Ao concluirmos os nossos estudos em Joel, e nesse texto específico, temos que lembrar que Deus restaurou Judá à sua terra. O povo arrependido sentia
vergonha, sentia, uma palavra dura, mas é a verdade, sentia nojo de si mesmo pelas suas abominações. Veja, por exemplo, Ezequiel 36:31. E por isso Deus purifica os homens dos seus pecados. Quando nós reconhecemos isso, Deus vem e nos purifica completamente. Você já invocou o nome do Senhor? Você já é salvo? Você já foi lavado no sangue de Cristo? Que Deus te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa com os aspectos introdutórios de 1 Pedro.